Hoje é domingo, 11 de outubro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. Semana foi bem mais positiva do ponto de vista de performance dos ativos de risco. A gente teve uma semana de alta da bolsa, queda do dólar e algum arrefecimento das taxas locais de juros, algum fechamento de taxa no mercado local de juros. Eu queria focar aqui nos 4 principais focos ou vetores que têm ditado a dinâmica do mercado e que a gente acredita que vão continuar ditando a dinâmica do mercado pelo menos aí nas próximas 4 a 12 semanas, tá? Vou começar falando de cenário internacional, como a gente sempre faz, depois eu finalizo um pouco com os últimos desenvolvimentos do mercado local de Brasil. Cenário internacional, nós temos focado basicamente em 3 vetores, em 3 pilares. 1, eleição americana, 2, pacote fiscal americano e 3, os desenvolvimentos da pandemia e eventual vacina e protocolos de tratamento. No que diz respeito ao fiscal americano, a gente teve uma semana de muito ruído, muita incerteza e pouca definição. A gente encerrou a semana na sexta-feira com sinais de que os republicanos, liderados pelo presidente Trump, estariam dispostos a negociar um pacote fiscal maior, que era uma grande demanda dos democratas, Os republicanos, Trump, não queriam um pacote muito superior a $1 trilhão. Os democratas buscam um pacote superior a $2 trilhões. E parece que na sexta-feira houve alguma negociação ou algum encaminhamento de que Trump estaria disposto a negociar um pacote na ordem de $1,8 trilhões. O que a gente tem no final de semana até aqui? Lembrando que amanhã é feriado no Brasil, também é Columbus Day nos Estados Unidos, então ainda vai ser um período de não muitas ações concretas, mas por enquanto a líder dos democratas no Congresso americano, ela rejeitou a proposta de Trump e dos republicanos. Então o pé que a gente está agora é basicamente que não temos um acordo para um novo pacote fiscal. Lembrando que os principais pacotes fiscais que foram implementados ao longo da pandemia, principalmente ali em março, abril, maio, eles foram vencendo ou estão vencendo. Se não tivermos um novo pacote, a economia americana vai ter uma perda expressiva de renda. Isso pode ter um impacto relevante e já está tendo um impacto relevante no crescimento de curto prazo. Tendo pacote ou não no curto prazo, a gente precisa lembrar que as eleições presidenciais são no começo de novembro, dia 3 de novembro, e o mercado tem tentado olhar um pouco além deste curto prazo, no sentido de que se tivermos uma definição da eleição relativamente rápida e dependendo de como será o encaminhamento dessa eleição, mesmo que não tenhamos um pacote fiscal no curto prazo, a gente vai ter uma solução se a gente olhar para o final do ano, para depois da eleição, ali principalmente meados de novembro e ao longo de dezembro e janeiro. Então, podemos ter ainda muita incerteza de curto prazo, o mercado pode vir a reagir negativamente caso não tenhamos um pacote fiscal, mas acho que o mais importante do cenário vão ser as eleições. E fazendo o link já para o segundo vetor, que são as eleições presidenciais americanas, o que a gente teve desde o primeiro debate, depois com o Trump infectado pelo Covid, foi um aumento da probabilidade de vitória de Biden, tanto nas casas de aposta, que hoje em dia tem sido um termômetro importante para o mercado medir as probabilidades para os eventos, e principalmente para eventos políticos, e as pesquisas também mostram a abertura da liderança de Biden. Reforço aqui que é muito difícil a gente fazer qualquer previsão relacionada à eleição. Acho que a gente já aprendeu com a eleição do Trump, com o Brexit no Reino Unido, na Inglaterra, e com a eleição do Bolsonaro no Brasil, que eventos imprevisíveis acontecem mais vezes do que o imaginado. Então, falta ainda cerca de 3 semanas para o pleito formal. Acho que o mercado tinha um certo medo da gente ter uma eleição muito apertada
e alguns dos candidatos, principalmente o Trump, que já declarou isso abertamente, não conceder a vitória para o seu oponente, e a gente tem um período de muita incerteza. Acho que esse é o pior cenário que o mercado conseguiu enxergar. Chegou-se a temer isso quando Trump declarou que ele não concederia a vitória se a eleição fosse apertada. Isso seria, de fato, um cenário catastrófico, pelo menos no curto prazo, pela incerteza que isso gera. Com o aumento expressivo da probabilidade de vitória do Biden, tanto nas casas de apostas quanto nas pesquisas, o mercado começou a fazer um movimento muito relevante de rotação entre os setores da economia. Então, acho que talvez o evento mais importante dos últimos dias e da última semana foi a rotação entre setores da economia e entre ações em termos de performance relativa. Então, a plataforma de Biden, especialmente se os democratas conseguirem ganhar a maioria no Senado, é uma plataforma de aumento de impostos, né? Ou seja, a reversão do corte de impostos que o Trump adotou na sua eleição, na sua primeira eleição. Isso, então, desfavorece as big companies e as big techs, que hoje em dia são a parte relevante dos principais índices de ações americanos. Por outro lado, o Biden favorece um grande pacote de infraestrutura, mais gastos com saúde e um pacote fiscal um tanto quanto diferente quanto o pacote de Trump e dos republicanos. Então, o que a gente tem visto acontecer é uma performance relativa mais positiva dos setores cíclicos da economia, das commodities, aumento de taxa de juros, principalmente parte longa da curva. Então, acho que a grande novidade que já não foi essa semana, já vem acontecendo nas últimas 2 ou 3 semanas, mas os movimentos ficaram mais claros ao longo dessa semana, foi essa rotação, saindo um pouco das big techs do setor de tecnologia, indo mais para os setores cíclicos, alguns setores de valor da bolsa, setores ligados à infraestrutura, à energia limpa e etc. Porque pela plataforma de Biden favorecer esses setores. Então, acho que nossa intenção aqui não é tentar prever as eleições, acho que a gente é um pouco passageiro de toda essa situação. Mas acho que é importante a gente ter em mente que, caso a gente migre para uma vitória de Biden e caso os democratas conquistem a maioria no Senado, a gente pode ter um ponto de inflexão importante para os mercados e algumas dessas tendências elas podem deixar de ser tendências pontuais e cíclicas e tornarem-se tendências mais estruturais. Lembrando que na eleição de Trump, quando ele favoreceu o corte de impostos, quando ele veio com toda essa política pró-crescimento, a gente teve uma tendência clara de grande performance das empresas de tecnologia, das grandes empresas de tecnologia, concentração de renda, concentração de poder dessas empresas, e foi uma tendência de fato que vem durando aí quase 4 anos. Então, quando a gente olha para uma vitória de Biden, especialmente quando a gente olha para a posição técnica, nível de preço e valuation e cenário para esses setores e essas empresas, de fato, a gente pode estar diante de uma grande mudança de tendências para os mercados. De novo, não é que seja uma mudança positiva ou negativa, ela é apenas diferente, né? Não é que vai ser negativo para o mercado como um todo. Obviamente que aumento de imposto, principalmente para as big techs, que são a maior parte da Bolsa Americana hoje, ou dos principais índices, pode gerar alguma volatilidade e realizações de lucros de curto prazo, mas acho que é um cenário muito mais de diferenciação entre setores da economia e regiões do mundo, porque a gente pode ter também um favorecimento para outros países, dada a postura mais amigável de Biden com relação à política externa. Então são esses os 2 vetores que a gente vai estar observando nas próximas semanas e podem ser vetores importantíssimos para tendências de longo prazo, que é o que importa para a gente. Terceiro ponto de cenário internacional é a pandemia. Infelizmente, a gente tem vivenciado uma segunda onda de infecção de Covid, principalmente em alguns países europeus, algumas regiões da Europa. Quando a gente olha para a América, Estados Unidos e Brasil principalmente, não dá para dizer que é uma segunda onda, mas uma grande primeira onda estendida.
E quando a gente olha para a Ásia, a situação muito mais controlada, no sentido de que não tem uma grande segunda onda ou nada nesse sentido. Acho que tem questões culturais, questões econômicas, questões de tecnologia, tamanho de economias, etc., que explicam um pouco desses cenários diferentes entre Ásia, Europa e Américas. Mas o que importa para a gente é tentar entender se essa segunda onda ela vai ser tão grave economicamente quanto a primeira. Acho que socialmente, de fato, é trágico, é uma situação muito complicada, né? Você tem um número alto de pessoas infectadas, mas por enquanto, e de novo, isso pode mudar, mas por enquanto essa segunda onda tem sido uma onda com um aumento expressivo do número de casos. Em alguns países até os números nominais e relativos ao número da população já são maiores do que a primeira onda, mas por enquanto essa segunda onda tem tido um número de fatalidades / letalidades muito menor do que a primeira e o número de utilização de leitos de UTIs, internações, CTIs e afins tem também sido muito menor. Obviamente que se explode de uma maneira exponencial o caso de infectados, é natural que o número nominal de internações e de mortes vai acabar subindo também, mas relativamente, por enquanto, tem sido mais baixo em relação à primeira onda. Quais são as diferenças de hoje para aquele período ali entre final de fevereiro e meio de abril? Primeiro, já tem-se protocolos mais robustos de tratamento, então hoje a pessoa ela fica infectada, fica doente, já tem maneiras que você consegue controlar ou estabilizar a infecção, a doença de uma maneira mais robusta e mais rápida. Isso reduz o número de internações e reduz o número de fatalidades. 2, você consegue ter medidas de prevenção que não necessitem que você feche um país inteiro, então você fecha algumas regiões, alguns setores da economia, mas por enquanto ainda não tivemos que ter lockdowns mais generalizados, né? A gente teve o caso da Espanha, que fechou algumas regiões de Madrid, a gente está tendo o caso da Inglaterra, que teve que voltar atrás com alguns estágios da reabertura, então voltaram a fechar bares, pubs e restaurantes em horários mais cedo, própria França, algumas regiões de Paris, fechando bares e restaurantes. Então, é ruim, a situação é ruim, né? Porque isso tem um impacto econômico, invariavelmente isso vai afetar crescimento negativamente, mas ainda não é um impacto nas mesmas proporções do que a gente viu ali no final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre do ano. E principalmente, a gente ainda tem aí uma expectativa / esperança de que em algum momento da virada desse ano, começo do ano que vem, a gente vai ter o desenvolvimento de uma vacina que seja confiável, seja testável, tenha sido testada num número consciente de pessoas, e a gente vai conseguir ter a condição de produzir, distribuir e vacinar uma parte relevante da sociedade. A gente é um pouco mais cético em relação ao timing, achamos difícil que isso aconteça em dezembro, em escala global, né? Mas acho que quando a gente olha para final do primeiro tri do ano final do primeiro tri, começo do segundo tri do ano que vem, parece ser um timing razoável nesse sentido. Acho que para o mercado só precisa ter a perspectiva que vai ter a vacina e que esse problema da pandemia vai ser endereçado estruturalmente. O que seria muito negativo é se o vírus começasse a sofrer mutações e as vacinas que já estão em estudo em estágio avançado deixam de ser vacinas que de fato consigam controlar a pandemia. A gente ainda não tem esse cenário, o cenário que a gente tem por enquanto é de que de fato os estudos continuam avançando e a gente tem conseguido avanços relevantes e substanciais nessa frente. É um risco, de fato é um risco. De novo, o mercado veio numa toada de recuperação bastante expressiva desde final de março, começo de abril. Alguns ativos, os níveis de preço e valuation já não são tão triviais. Posição técnica de algumas classes de ativos também não são tão saudáveis como foram no passado, então a gente sempre tem o risco de termos volatilidade, mas por enquanto o cenário ainda parece ser um cenário de estabilidade, no sentido de que a recuperação econômica ela acontece, ela é mais heterogênea e errática entre os setores da economia e as regiões do mundo, não vai ser uma recuperação em linha reta. Os mercados não vão apreciar em linha reta, mas quando a gente olha de hoje,
até o final do ano, a gente tem alguma perspectiva de que a gente vai ter um cenário muito mais claro para o bem ou para o mal, e por enquanto a probabilidade parece ser que um cenário ainda relativamente construtivo a despeito dos percalços que encontraremos ao longo do caminho. Então, quando a gente vira o ano, começa o ano que vem, a gente vai ter uma definição de quem é o presidente americano, qual vai ser a plataforma econômica desse presidente, quem vai ter maioria no Congresso americano, como é que vai estar o desenvolvimento da vacina e como é que vai ter sido controlada ou não a pandemia. Então vão ser semanas aí bastante importantes do ponto de vista econômico e de mercado para o cenário internacional. Shiftando aqui para o Brasil, acho que o grande destaque continua sendo o debate em torno do fiscal, e a gente tem notícias positivas e negativas nessa frente. Acho que do ponto de vista negativo, a gente não tem uma definição de qual caminho que esse governo e esse Congresso vão querer seguir, e acho que a gente não vai ter essa resposta até as eleições municipais, primeiro e segundo turno, porque a gente está numa época eleitoral, o Congresso já funciona em primeira ou segunda marcha, está longe de estar funcionando na sua normalidade, poucas coisas são discutidas e aprovadas, os congressistas e os políticos em geral estão mais preocupados com o cenário de eleição, reeleição e afins. Então a notícia negativa é que a gente não vai ter uma visibilidade tão clara, ou pelo menos um endereçamento estrutural da questão fiscal nas próximas semanas, quiçá até o começo do ano que vem. Do lado positivo, a gente teve uma reaproximação entre Paulo Guedes, ministro da Economia, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Então, a gente teve uma reaproximação entre o Executivo e o Legislativo. Isso tem que ser visto do lado positivo. Eles começaram a falar a mesma língua novamente. Algumas das medidas que foram classificadas como furar o teto dos gastos ou pedaladas fiscais, elas ficaram de lado um pouco durante essa semana. De novo, não é que elas não vão ser colocadas na pauta de novo, mas elas, por enquanto, foram deixadas de lado, foram deixadas de escanteio, e parece que o debate migrou para um caminho um pouco menos negativo. Ainda não dá para dizer que é um debate totalmente positivo. Os riscos existem, são enormes, a situação fiscal do Brasil ainda é extremamente frágil e delicada, e a gente precisa resolver essas questões. Inflação, a gente teve um número de IPCA mais alto do que as expectativas, foi divulgado no final da semana, na sexta-feira. Não há sinais ainda de uma inflação entrincheirada, quando a gente fala de inflação de serviços, núcleos e etc. A gente continua vendo a inflação ainda como pontual e localizada em alguns itens da economia, principalmente a alimentação, em um ou outro item que tem um repasse cambial. Por enquanto, não parece haver um cenário de alta galopante e acelerada da inflação. A inflação ao consumidor, IPCA, que é o que o Banco Central mira. Os IGPs, índices de preço ao produtor, continuam alto. A gente começou a ver agora um arrefecimento desses preços, mas ainda está rodando ali perto ou acima de 15% na comparação contra o mesmo período do ano passado. Chegamos a ver os números rodarem perto de 5% mês a mês, estão rodando agora mais na faixa de 3 e pouco. A inflação existe. Por enquanto, ela continua se mostrando uma inflação muito localizada. A gente não pode descartar eventuais repasses. A inflação de curto prazo, mesmo o IPCA, a inflação ao consumidor, deve subir. Ela ficou rodando muito tempo ali, perto de 0,15, 0,20, 0,25. Devemos ver inflações mais na faixa de 0,6, 0,7, quiçá 0,8 nos próximos meses. O patamar da inflação ainda é muito baixo, ainda rodando um pouco acima de 2% no ano contra ano. A gente está falando de acelerar para 2,5%, 3%. Ainda é uma inflação muito baixa historicamente para o Brasil, ainda abaixo da meta. Pode ser que o Banco Central tenha que reagir, sim, em algum momento, com alguma alta de juros. A curva já precificou uma alta expressiva de juros para os próximos meses e para os próximos anos. Então, a parte desse cenário já foi precificada. A gente ainda não vê, pelo menos por enquanto, a inflação como sendo um problema
estrutural, né? Parece ser uma questão pontual. O Banco Central também não parece disposto a fazer nenhuma loucura do ponto de vista de política monetária caso a inflação apareça, né? Ele vem se mostrando muito reativo a debates ruins do lado fiscal e a eventuais altas da inflação. O cenário base continua sendo uma inflação mais alta no curto prazo, algum repasse dos IGPs para os IPCAs, mas ainda uma inflação que por debaixo da superfície ela ainda é qualitativamente saudável, tá? Óbvio que é pior do que era 2-3 meses atrás, isso a gente não pode negar e a gente não pode minimizar os riscos em torno desse cenário. Crescimento continua bastante positivo para o Brasil, principalmente as vendas no varejo, né? De fato, tem tido um impacto relevante esses gastos governamentais na economia como um todo, principalmente no tocante a consumo, que a gente consegue ver melhor no varejo. Então, o Brasil continua numa rota de recuperação, mas continuamos a ver grandes diferenças de performance entre os setores da economia e isso tem sido refletido também no mercado de renda variável, no mercado de ações. Para finalizar aqui, a gente teve um problema técnico e de oferta e de demanda no mercado de títulos públicos no Brasil ao longo das últimas semanas, mas principalmente concentrado no mês passado. Então, títulos públicos que eram para render CDI ou em torno do CDI tiveram uma rentabilidade bastante negativa no mês passado. Então, aqueles fundos caixa, fundos DI, liquidez imediata, tiveram uma rentabilidade negativa e dado o perfil desses produtos foi bastante negativo. A gente está falando de quedas aí entre 0,2 e 0,6 para esses fundos, que são fundos para dar CDI, que são fundos para nunca terem cota negativa. Isso aconteceu, né? Aconteceu porque o Brasil, o Tesouro Nacional representando o Brasil, está tendo que fazer mais emissões porque está gastando mais e está arrecadando menos. O mercado está pedindo mais prêmio para o país para comprar essas emissões num período em que o CDI e a Selic já está muito baixa. Então, a gente teve um descompasso entre oferta e demanda e esse descompasso acabou gerando uma queda de preço desses papéis e um aumento de taxa. A gente não acha que isso deveria ser persistente ou permanente, né? A gente ter esse tipo de problema é problema de um país que eventualmente possa estar caminhando para não pagar a sua dívida, para dar um default. Não é isso que a gente acha, né? Alguns desses papéis, se você carregar eles até o vencimento, eles já rendem ali 115%, 120% do CDI. Se você carregar e o papel se mantiver no mesmo preço, na mesma taxa. Obviamente, se a gente tiver um fechamento dessas taxas, um aumento desses preços, você vai ter um ganho de capital no curto prazo, assim como você teve uma perda de capital no mês passado, e depois ele volta a render perto do CDI. Então, o que a gente viu acontecer no final da semana passada, após um mês de setembro desastroso, foi já o começo de um fechamento dessas taxas, uma alta de preços, então os fundos rentabilizando um pouco melhor. Sexta-feira, Banco Central e Tesouro Nacional em conjunto anunciaram algumas medidas visando estabilizar esse mercado. A mensagem aqui a gente acha que esse problema é um problema pontual, não é um problema estrutural, a gente não acha que o Brasil vai dar default na sua dívida, a gente acha que não tem muito o que ser feito nesse momento, se você tinha alguns desses fundos ou se você tinha exposição a esses papéis, a gente acha que o melhor a se fazer no curto prazo é esperar uma normalização desse mercado. E as medidas cabíveis estão sendo tomadas, uma estabilização permanente disso, obviamente que precisa do endereçamento fiscal, mas a gente não vê isso como um problema estrutural ou um sinal de que o país venha a não pagar as suas dívidas. Por essa semana era isso, espero que vocês estejam gostando das nossas atualizações, agradeço mais uma vez a audiência de todos e até um próximo episódio. Um grande abraço. Tenham um bom feriado e uma boa semana.